Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje celebramos praticamente santos de casa, Roque Gonçalves e companheiros. São jesuítas que deram a vida pela evangelização. Um deles paraguaio e 2 são espanhóis. Foram canonizados por João Paulo II. São sangues que banharam a nossa terra latino-americana, que nos chama na nossa história, no nosso hoje, como povos da América Latina, como cristãos, a mantermos a fé, a darmos a vida também por nosso Senhor Jesus Cristo. Se dizia Tertuliano que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, nós também somos frutos desses mártires que banharam com o seu sangue a nossa terra. Então, que eles evangelizaram ali na parte do Paraguai, mas que também entraram naquilo que hoje é o território brasileiro e que buscaram evangelizar, sobretudo, os povos indígenas, defendendo-os. Nós, hoje, continuando a escuta do livro do Apocalipse, o vidente João, ele vai narrar uma visão a mais que tem. Disseram a mim, João, essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e 2 candelabros. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu e transformar as águas em sangue. Além disso, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas e vai vencê-las e matá-las. Vai ser expostas em praças, qual foi crucificado também o Senhor delas. E estão ali expostas por 3 dias e meio. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas, porque estavam incomodando os habitantes da terra. Depois de 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou os 2 profetas e eles ficaram de pé. E foram chamados, subir para quê? Ora, quem são essas 2 testemunhas? Os biblistas, os exegetas, eles se dividem nessa interpretação e nessas 2 oliveiras e 2 candelabros vão ver, facilmente pelos sinais, pode-se perceber que se trata de algum modo de Elias e Moisés. No tempo de Elias, os céus estavam fechados e vai se falar dessa outra testemunha que tem a capacidade de tirar água da rocha e de ferir a terra com outras pragas. Então parece que a primeira é Elias e a segunda é Moisés. Mas também para outros, e eu também me inclino nessa direção, que aqui o apóstolo João está falando de Pedro e Paulo. E que aquela cidade que ele chama de Sodoma e Egito é um nome simbólico para a cidade de Roma. É ali em Roma que esses 2 vão ser martirizados. E aquilo que vai acontecer, que vai ser motivo de festa para os povos pagãos, porque vão se regozijar, porque essas 2 testemunhas já não existem mais, mas que depois, na segunda parte da leitura, aparece a vitória de Deus sobre o mal, porque depois de 3 dias e meio, essas testemunhas vão reviver, vão ressuscitar para o Senhor. E de fato, nas comunidades cristãs que nasciam, ou também em nós cristãos no mundo de hoje, que reconhecemos no Papa o chefe da igreja e que ele é sucessor de Pedro, nós vemos também na força da evangelização, que evoca por isso também o trabalho apostólico de Paulo. Nesses 2 apóstolos, colunas da igreja, nós revivemos com o martírio deles. O martírio é a semente de novos cristãos, como nós já dizíamos, e muito mais como nós lembramos do martírio desses 2 apóstolos, sobretudo, além dos outros apóstolos. Vejam, caríssimos, que o Apocalipse é um texto escrito para consolar uma comunidade que está sofrendo com a perseguição. E em cada página nós vemos que a vitória de Deus se consolida, ainda que humanamente se dê a impressão que a igreja está perdendo. É o Senhor que vai vencendo, que vai sofrendo com os seus filhos que sofrem e que vai vencendo, dando a vida, dando a ressurreição. Hoje, no Salmo de Meditação, é o Salmo 143, que vamos rezar assim: Bendito seja o Senhor, meu rochedo.
Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. Já rezamos esses salmos em outras ocasiões, porque o salmo responsorial, como são menos salmos do que o número de dias e são escolhidos também pelo tema, então nós temos a repetição em algumas ocasiões dos salmos. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Nas 10 cordas da harpa louvar-vos. A vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Este é um salmo davídico, um salmo messiânico que contempla aquilo que Deus vai fazer por esse pequenino Davi, na sua juventude, escolhido para ser rei de Israel. E que é o modo orante que nós respondemos à primeira leitura. É Deus que dá a vitória. É Deus que dá a vitória aos reis, Deus que salva o seu servo Davi, é Deus que salva a sua descendência, nosso Senhor Jesus Cristo. Na aclamação ao Evangelho de hoje, Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Nós temos hoje, nessa página lucana, a última das controvérsias dos inimigos de Jesus antes da sua paixão, morte e ressurreição. Hoje são os saduceus. Entendamos, o povo de Israel era constituído e é de diversas seitas. E eles tinham elementos comuns de fé, mas alguns acreditavam em um aspecto, negavam outros, e os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Diversos são os episódios do Novo Testamento aonde nós temos saduceus presentes. E eles aqui hoje armam uma armadilha, fazem uma pergunta para Jesus para colocá-lo em dificuldade. Então, vão dizer assim: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Não ter um filho era uma grande vergonha. Então a lei do levirato que estabelecia, o irmão deveria, por assim dizer, se sacrificar para dar um herdeiro para aquele irmão morto, que naturalmente não podia mais fazer isso. Então ele se casava e o primeiro filho não era considerado filho daquele vivo, mas era considerado o filho daquele irmão falecido. Era um gesto de misericórdia grandiosíssimo para com aquele irmão falecido, para com a fama daquele irmão. Ora, eles vão criar uma história muito fantasiosa, de uma mulher que se casa com o primeiro de 7 irmãos. Este morre sem deixar filho. Então o segundo se casa e assim cada um tem que se casar para dar filho ao irmão que morreu, até que todos os 7 morrem, a mulher também. E eles vão então perguntar, na vida eterna vai ser a mulher de quem? Com quem ela vai estar casada? E a resposta de Jesus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Então a primeira constatação de Jesus, ser considerado digno. Ou seja, ninguém tem direito à graça de Deus. Nós não temos direito à vida eterna, mas é dom. Sermos considerados dignos. Não é nós que merecemos com o nosso esforço, mas é graça. E de participar da vida futura. Jesus já introduz dizendo de uma vida futura. Aquilo que os saduceus estão negando, a possibilidade de uma vida após a morte. Nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Então, 2 aspectos, que o matrimônio é uma realidade para esta vida, mas que depois da morte primeira, a morte outra não vai nos fazer mal, no sentido que, se vivemos uma vida imortal. Ora, Jesus vai citar um testemunho bíblico, que Moisés, naquele episódio da sarça ardente, ele chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Se Abraão, Isaac e Jacó não estivessem vivos, Moisés não teria chamado Deus assim, porque seria chamar Deus de Deus dos mortos. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. E os doutores da lei que acreditavam na ressurreição gostam da resposta de Jesus e vão dizer: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma. Irmãos caríssimos, nós hoje rezamos assim com a oração do dia
Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires a semearam e seja multiplicada com frutos de justiça e de paz. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.